Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Hoje vamos falar sobre o uso da inteligência artificial como instrumento de guerra e os dilemas éticos, jurídicos e geopolíticos que surgem quando as Big Techs se tornam peças centrais da máquina militar. Queremos que a IA mais poderosa do mundo defenda a democracia, mas não queremos que ela decida sozinha quem vive e quem morre. Essa frase poderia abrir um tratado de filosofia moral. Na verdade, ela resume o drama real que explodiu entre uma empresa de tecnologia e o Pentágono dos Estados Unidos nas primeiras semanas de 2026. Um conflito que, pela primeira vez na história, colocou uma startup de inteligência artificial em rota de colisão aberta com o aparato de defesa do país mais poderoso do planeta. Para entender a gravidade do que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em novembro de 2024, a Anthropic, que é a empresa criadora do modelo de inteligência artificial chamada Claude, firmou uma parceria com a Palantir e a Amazon Web Services para fornecer seus modelos a agências de inteligência e defesa dos Estados Unidos. Em julho de 2025, essa colaboração se transformou em um contrato formal de US$ 200 milhões com o Departamento de Defesa norte-americano. O Claude se tornou o primeiro modelo de IA autorizado a operar em redes militares classificadas. Militares americanos passaram a usá-lo para processar volumes colossais de dados, identificar alvos, priorizar ações e apoiar o planejamento operacional. Em poucas palavras, a IA deixou de ser uma ferramenta de escritório para se tornar uma peça do tabuleiro de guerra. Até aí, parecia um caso de sucesso. Mas a Anthropic sempre se apresentou ao mundo como uma empresa comprometida com o desenvolvimento responsável da inteligência artificial. Fundada por ex-membros da OpenAI, ela fez da segurança e da ética sua marca registrada. E foi justamente essa identidade que criou a fissura. A empresa impunha duas condições inegociáveis. O Claude não poderia ser usado para vigilância em massa de cidadãos americanos e não poderia integrar sistemas de armas autônomas sem supervisão humana. O Pentágono considerou essas restrições inaceitáveis. Para os militares, nenhum fornecedor deveria ter o poder de se inserir na cadeia de comando, limitando o uso de uma ferramenta crítica a apenas propósitos legais definidos pela própria empresa. O ponto de ruptura veio agora, em fevereiro de 2026. O secretário de Defesa norte-americano, que agora se chama secretário de Guerra, Pete Hegseth, deu ao CEO da Anthropic, Dario Amodei, um ultimato: ceder até às 5 horas de sexta-feira, 27 de fevereiro, e permitir o uso irrestrito do Claude para todos os fins legais ou enfrentar as consequências. A Anthropic, obviamente, não cedeu, e na sexta-feira seguinte, o presidente Donald Trump ordenou que todas as agências federais parassem de usar os produtos da Anthropic. Hegseth foi além, classificou a empresa como um risco na cadeia de suprimentos, uma designação normalmente reservada a empresas de países adversários, como, por exemplo, a China Huawei. Uma empresa americana de tecnologia de ponta foi tratada, portanto, como uma ameaça à segurança nacional. É aqui onde a história ganha contornos de paradoxo kafkiano. No exato momento em que o Pentágono bania a Anthropic, as Forças Armadas dos Estados Unidos continuavam usando o Claude nos ataques ao Irã. Reportagens do Washington Post revelaram que a IA ajudou os militares a identificar e priorizar alvos em ritmo acelerado, contribuindo para que os Estados Unidos atingissem 1.000 alvos nas primeiras 24 horas da campanha militar. A mesma ferramenta que o governo queria expulsar era a que sustentava a operação militar em curso, banida do papel, mas indispensável no campo de batalha. E para tornar o cenário ainda mais revelador, funcionários do Pentágono e prestadores de serviços de TI
começaram a resistir abertamente à ordem de remoção. Tarefas que antes eram realizadas pelo Code passaram a ser feitas manualmente em planilhas do Excel. Desenvolvedores que usavam a ferramenta para escrever código ficaram sem alternativa comparável. A plataforma Maven Smart Systems da Palantir usava para análise de inteligência e direção de alvos, foi construída com o Cloud Code e precisaria ser reconstruída do zero com outro modelo. Contratos relacionados valem mais de US$ 1 bilhão. A dependência era tão profunda que algumas agências federais decidiram simplesmente retardar o processo, apostando que um acordo seria alcançado antes do prazo de 6 meses. O caso Anthropic não é apenas uma disputa contratual ou uma queda de braço entre Silicon Valley e Washington. Ele expõe com uma clareza brutal a tensão estrutural do nosso tempo. Quem define os limites éticos da inteligência artificial quando ela é usada para matar? Uma empresa privada pode ou deve estabelecer barreiras morais ao uso militar de uma tecnologia que ela própria criou? E se o Estado decide que essas barreiras são inaceitáveis? O que acontece com a ideia de que a tecnologia deve ser desenvolvida de forma responsável? A questão se tornou ainda mais grave quando olhamos para o debate internacional. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, vem pedindo desde 2018 que os estados concluam, até 2026, um instrumento juridicamente vinculante para proibir sistemas de armas autônomas letais que funcionem sem controle humano. 156 países apoiaram resoluções da Assembleia Geral nesse sentido, mas enquanto o direito internacional delibera em velocidade diplomática, os algoritmos já estão no campo de batalha, selecionando alvos, priorizando ataques e operando em redes classificadas. A distância entre a norma e a realidade nunca foi tão vasta. E não se trata de uma questão abstrata de direito humanitário. A inteligência artificial militar levanta perguntas concretas e urgentes sobre responsabilização. Se um sistema autônomo identifica erroneamente um comboio de ajuda humanitária como alvo militar, quem responde pelo crime de guerra? O desenvolvedor da inteligência artificial? O comandante que autorizou o uso? O operador que aprovou a recomendação do algoritmo em frações de segundo, sem tempo real de análise? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha já alertou que a velocidade e a escala dos sistemas de IA nas decisões militares podem transformar a supervisão humana em mera chancela automática, um carimbo em uma esteira de morte que roda rápido demais para que qualquer consciência humana possa acompanhar. No fundo, o que estamos testemunhando é o nascimento de uma nova categoria de conflito, não apenas entre nações, mas entre as empresas que constroem inteligência artificial e os estados que querem usá-la sem freios. A Anthropic processou o governo americano, alegando danos irreparáveis. A OpenAI correu para ocupar o espaço deixado, fechando um acordo com o Pentágono horas depois que a concorrente foi banida. E a xAI de Elon Musk também entrou no jogo. A corrida pela IA militar não para, ela apenas troca de pilotos. E a pergunta que fica é aterrorizante na sua simplicidade. Quando todas as Big Techs estiverem competindo por contratos de guerra, sobrará alguma disposta a dizer não? Essas e outras perguntas serão debatidas no episódio de hoje. Bem, começamos então o episódio sem negar a perplexidade da nossa parte, eu acho que de todos, ao termos diante dos nossos olhos um exemplo tão eloquente como esse, dos impasses da Uhum. inteligência artificial em algumas searas tão delicadas como a questão da guerra. Importante lembrar que, pelo PL 2338, a utilização de inteligência artificial em guerras como armas autônomas é considerado um risco excessivo, portanto, isso seria banido a princípio. E hoje a gente já se confronta com situações em que isso pode acontecer. Por outro lado, mesmo a utilização instrumental da inteligência artificial se mostra muito complicada, ainda mais considerando pouco tempo de reação que muitas vezes os operadores e aqueles que autorizarão os ataques ou determinarão os alvos terão, o que realmente nos faz cogitar da ideia de que, se essa supervisão humana existe, ela é uma supervisão muito fraca ou muitas vezes até figurativa. E eu não sei você, Caitlin, mas esse episódio me deixou bastante
impressionada, bastante intrigada, porque até então eu sempre pensava nos riscos da utilização da inteligência artificial por estados, no sentido de uma captura pelas empresas do Estado, no sentido de uma Uhum, constrição indevida, de um impedimento ao atingimento de fins públicos, de uma espécie de mercantilização da gestão pública. E, na uhum, verdade, o dilema que estamos enfrentando agora é o oposto. Parece que foi uma uhum, própria empresa veio da iniciativa dela a, a conduta que seria a mais esperada aqui. E veja que, na verdade, sim, a Anthropic não estava exigindo nada demais. Ela simplesmente estava dizendo: olha, essa tecnologia não pode ser utilizada para supervisão em massa, que todos nós sabemos que é um risco absolutamente excessivo, invasivo, e para armas autônomas, ou seja, sem qualquer tipo de supervisão humana. É até impressionante que o governo norte-americano tenha se sentido desafiado diante de uhum, exigências que seriam até básicas no contexto militar, não te parece? sim. Bom, eu não fico surpresa com a decisão do governo norte-americano atual, É verdade, sinceramente, nada nos Ana. surpreende, né? Enfim. Nada me surpreende Mas ainda nesse assim nos momento. deixa chocados, né? Enfim. Mas bom, o choque existe de qualquer forma, né? Mas eu me lembro, né, na verdade, né, rememorando aqui uma obra de ficção científica, né, do Isaac Asimov, né, o Eu, Robô, que é um conto que ele traz num livro sobre inteligência artificial, e obviamente, né, gente, o Isaac Asimov não é um jurista, não é um geopolítico, não é diplomata, ele escreveu um conto que era uma ficção. Mas vamos lembrar que o Isaac Asimov, na época, ele já falava que inteligência, já dizia, né, das três leis da inteligência artificial, das três leis da robótica. E dentre, né, as leis, né, uma delas dizia justamente não causar dano a humanos, né? Uhum, Ou seja, que a inteligência artificial ela deveria ser programada ou ela deveria ser sistematizada tecnicamente para não causar mal aos humanos, justamente com aquela ideia, né, lá do Exterminador do Futuro, né, de prevenir, estou falando de ficção científica, né, gente, mas sim. de prevenir que as máquinas pudessem ser utilizadas, né, terem uma autonomia absoluta e elas próprias se revoltarem contra a humanidade e atingirem as pessoas. Dito isso, né, partindo desse ponto absolutamente ficcional, é, é muito aterrorizante, acho que a palavra que você usou é essa mesmo, acho muito aterrorizante a gente pensar que dentro da política de guerra atual, o uso de uma máquina sem supervisão qualquer, pode ser supervisão humana qualquer, né, pode ser utilizada, pode ser até massificada, justamente descumprindo, né, a primeira regra, a primeira lei da robótica, ou seja, Sim. que máquinas não podem fazer mal a humanos. E aí, claro, né, você fala, bom, mas aí você tem um tanque de guerra, você tem um avião, você tem é, o drone, você tem o rifle, enfim, de fato, são todos instrumentos de guerra. Ninguém quer guerra, todo mundo quer paz, são instrumentos de guerra, mas são instrumentos que são todos eles comandados por humanos que têm autonomia e que têm a capacidade da decisão do se sim, do se não. Certo. Então, eu acho que o uso dessa tecnologia na guerra, obviamente, é ilegítimo. E aí a gente tem, né, eu acho que é importante dizer isso, a gente tem duas questões regulatórias que são relevantes. Primeiro, países como China, Brasil, é, até o bloco da Comunidade Europeia, tem regulamentação forte, quer dizer, o Brasil ainda num projeto de lei, mas tem uma regulamentação forte no reconhecimento de inteligências artificiais que são proibidas, ou seja, melhor dizendo, usos de inteligência artificial que são proibidos. Uhum, Os Estados Unidos, competidores, né, no desenvolvimento desses sistemas, é um país absolutamente sem regulação. E, até onde entendemos, por enquanto, tem a menor pretensão de regular. E aí a gente tem um vácuo legislativo, um vácuo regulatório, no que diz respeito ao uso, né, às finalidades da IA,
E aí, as empresas que desenvolvem, né, chegando ao ponto que você estava mencionando, né, as empresas que desenvolvem inteligência artificial, elas próprias, num movimento de autorregulação ou de autorregulamentação, elas constroem diretrizes para o uso ético da IA e elas mesmas estabelecem limites para o uso. Elas falam, "Bom, a partir daqui, até aqui eu vou, dali em diante eu não vou." Então, a Anthropic, ela tem isso muito bem claro, né, no modelo de negócio delas, não pode utilizar para vigilância em massa e para guerra. Né? É. Aí a pergunta que eu faço para você, Ana, e daí? Se você tem uma empresa dizendo não quero que use, e você tem um país que não tem uma regulamentação, não tem, portanto, instrumentos legais, né, que possam dar validade para essa declaração da Anthropic, por exemplo, o que que isso gera em termos de resposta estatal? Posso ignorar? Eu que comprei, né? Eu, Estados Unidos, né? Departamento, né? Agora não é mais Departamento de Estado, né? Não é mais o DoD, né? O Departamento de Defesa norte-americano. Agora é o DoW, né? O Department of War, né? Agora você passou a ter um departamento de guerra e não de defesa, o que é muito louco, mas absolutamente coerente com o governo atual, né? Mas e aí, Ana? O que que a gente tem? A gente tem uma empresa dizendo não quero que use, tem um contrato que é feito com o Estado diz sinto muito, eu vou usar porque eu quiser, não existe lei que me limite a respeitar Hum. essa sua declaração de valores, eu vou usar porque eu quero. E aí? Essa é uma questão bem delicada e a gente já abordou aqui no podcast em alguns outros episódios. Essa Uhum, delegação progressiva que a gente tem visto de uma série de funções que são fundamentais tanto para agentes públicos como para agentes privados, para sistemas de inteligência artificial, criando uma espécie de parceria entre empresas privadas e governos e os desenvolvedores da inteligência artificial. E uma parceria uhum, que, a depender do caso, pode ser tão próxima que uma recusa de fornecimento da empresa de IA para o Estado, para a empresa privada, a depender do caso, pode até paralisar o funcionamento regular dessas atividades. uhum. E tanto é verdade que na primeira parte do episódio, ao tentar fazer uma reconstrução dessa história, a gente chamou a atenção para o fato de que o Claude continuou sendo utilizado porque ele era É isso. necessário, né, E eficiente. dentro da ideia de que, né, o país está em guerra. A gente, obviamente, aqui não está entrando no mérito, né, dessa guerra, Uhum, mas assim, no contexto de um país que está em guerra, como é que de uma hora para outra a inteligência artificial, que é o suporte essencial para toda a coordenação, para a definição de estratégia, para a execução dos passos da campanha, pode ser dispensada. Imagine que a Anthropic tivesse, do contrário, feito uma exigência abusiva. Esse problema seria uhum. imenso. E isso é uma coisa que Sim. a gente tem que pensar a partir de agora, né? Por isso que eu digo, se eu já acho complexa essa delegação progressiva e essa dependência excessiva de uma série de agentes privados diante de poucos agentes desenvolvedores de inteligência artificial, imagine então quando estamos falando do Estado. Agora, nesse caso, nós estamos diante de uma exigência, por assim dizer, que mais do que razoável, ela é a única possível, considerando os Sim. riscos já mapeados na utilização de inteligência artificial. Se existe um ponto na literatura sobre IA em relação ao qual há um consenso, é que armas letais autônomas são, assim, o ápice daquele risco Uhum. excessivo que não pode ser assumido, porque a IA é É, como você disse, ela é agente. Né? Ou seja, exato. ela não é um mero instrumento, é diferente. Voltando aqui a um discurso do Harari no Fórum Econômico Mundial, a faca é o ser humano que decide se ele vai matar alguém ou vai utilizar aquela Sim. faca para fazer, né, cortar uma salada, por exemplo. A Uhum, IA não, é ela que vai decidir se ela vai matar, quem ela vai matar, como ela vai matar, se ela for uhum, utilizada de maneira autônoma.
Em princípio, Uhum. as armas já são instrumentos cuja própria existência já é bem discutida. Daí, Sim, inúmeros questionamentos que a gente vê de responsabilidade da indústria armamentista pelos episódios de violência, porque, ao contrário de outros instrumentos que podem ter finalidades positivas, as armas, como regra, são instrumentos que só são utilizados para atos de violência. Mas, se a gente sim, adiciona a essa equação o problema da autonomia do sistema de inteligência artificial, isso é extremamente problemático, porque, por uhum, melhores que sejam esses sistemas, a gente já viu que eles erram, que eles alucinam, que eles podem cometer inúmeros equívocos, e no fim das contas, a gente vai ter que indagar quem é que responde por isso. Esse é um outro ponto, eu acho que já já a gente tem que voltar na nossa sim, conversa. Então, o sim. que me parece que quem é que aí, talvez a gente não tenha como resolver esse tipo de problema sem uma regulação. A gente não tenha como resolver esse problema só na sede contratual, imaginando que Estado e empresa de inteligência artificial, quando estão unidos por um vínculo contratual para a realização de algo com essa complexidade, que pode envolver tantas externalidades negativas, é um contrato que se projeta sobre terceiros, aqui a função social desse contrato, né, do ponto de vista de eficácia externa, imagine, ela é É, altíssima. E por sim, melhor que seja esse contrato, talvez seja muito difícil encontrar um ponto de equilíbrio num vácuo regulatório. Hoje, a sim. gente está analisando um caso em que a empresa está correta. Amanhã, a gente pode estar analisando um caso, fora inclusive do contexto bélico e militar, em que a empresa é que esteja equivocada, e que esteja paralisando a ação legítima de um governo, alegando Uhum, faculdades contratuais. Então, acho que, uhum, que fomos talvez longe demais, talvez tenhamos depositado muita esperança em soluções contratuais que não deixam de ser soluções de mercado, e uhum, sem uma regulação, dificilmente a gente vai conseguir evoluir. Quando eu analiso essa questão, você pergunta, e aí, o que que a gente faz? Imagine se esse problema estivesse acontecendo no Brasil. Será que o nosso direito administrativo estaria preparado e teria os instrumentos necessários para enfrentar esse tipo de dilema? Porque se estamos uhum, falando aqui de um contrato com a administração pública, esse contrato tem tantas peculiaridades e tantos desafios que talvez toda a nossa experiência sobre contratos com a administração pública não nos ajude a resolver impasses como esse, né? sim, É sim. por isso até que, Isso, ao meu ver, eu acho que você concorda comigo, a reação do governo norte-americano foi uma reação de retaliação. Tipo, olha, sem você está dúvida. aqui para cumprir as minhas ordens, né? No plano Uhum, militar, no plano bélico, sou eu que mando. Ela diz, olha, não há uhum, limites. Eu nunca me propus a oferecer uma tecnologia para esses fins que eu considero absolutamente espúrios, que em princípio são contra a própria humanidade. uhum. Então, ao meu ver, a É, justificativa é absolutamente legítima, né? sim, não, sem dúvida. A minha questão agora, né, é imaginar o seguinte: se a gente divide, vamos dividir o mundo em dois blocos, né, geopolíticos importantes, basicamente China de um lado, Estados Unidos do outro, no que diz respeito ao desenvolvimento de soberania digital para construção, desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial cada vez mais sofisticados, né? E vamos chegar acho que a gente vai chegar a um consenso aqui. Instrumentos de regulação nacionais, territoriais, ou seja, o fato da China ter um regulamento super eficiente de uso da inteligência artificial, a comunidade europeia também, a gente em breve, né? Estados Unidos nada, é, essa falta de unidade regulatória leva, acho eu, a uma absoluta ineficácia de regulações, dessas regulações internas. Então, vamos pensar comigo, né? Então, a China não pode usar inteligência artificial, os contratos que tem com as empresas chinesas, não pode usar inteligência artificial para fins militares. Os Estados Unidos pode. A gente já vai ter um problema econômico aí de guerra enorme, né? Acho eu. Então, qual é a forma, ou qual deveria ser a forma eficiente de regular essa matéria? Para mim, uma única maneira que é através da diplomacia internacional.
através da construção de mecanismos internacionais, tratados, é, mais do que declarações, mas tratados que visem realmente banir o uso de sistemas de ar para fins militares em esforço de guerra, né? Fins militares existem vários, né? Tem inteligência que é necessária, né, para investigação, enfim. Mas o uso para a guerra seria proibido. Tem que ser um tratado internacional Sim, e temos um problema, né? Porque ao mesmo tempo o tratado internacional depende de adesão exato. e Não vai adere quem acontecer. quer. Então adere quem quer. Então a gente já vê É. aí os Estados Unidos não aderindo. Os Estados Unidos não aderindo, a China evidentemente não vai aderir. E a gente vai continuar nessa nessa situação que é uma situação sem solução. É, Exatamente. Até porque, se os Estados Unidos forem coerentes com a ideia de, bom, já que eu não quero regulação, eu não quero uma solução diplomática ou uma solução de direito internacional, como, por exemplo, os tratados, a solução é de mercado. Bem, se a solução é de mercado, você não pode obrigar um agente a te oferecer um serviço que ele não está disposto a oferecer. Ainda mais uhum, quando essa recusa, longe de ser injustificada ou por um mero capricho, é uma recusa totalmente justificável, porque ainda tem isso, né? Para evitar aquele sim, fundamento de que, olha, recusa de contratar, ou ainda mais no contexto de um contrato com o governo, poderia ser algo ilícito, abusivo. Não, aqui tudo leva a crer que as coisas estavam sendo exercidas com transparência e a recusa uhum, foi legítima. E aí o governo sim. falou: não, mas aqui é um assunto meu, assunto militar não é você que decide, Que tá bom? É mete o que eu sou bedelho. funcionário público. Eu não estou Sim. absolutamente subordinada a você. Eu sou uma empresa privada. Nossos laços são definidos pela via do contrato, né? Então, às Uhum, vezes, parece também que os países, e notadamente os Estados Unidos, assumem uma posição tanto quanto ambivalente, né? Ou uhum, seja, eu não quero regulação, mas também não quero somente a solução de mercado que é a via contratual. Eu vou estar disposto a uhum. impor minha vontade sempre que houver algum tipo de impasse. E veja o grau desse impasse, que seria até interessante, a gente provavelmente nunca vai ter acesso a esses contratos, né? São contratos Não, confidenciais e etc. certamente não. Mas olha como é desafiador realmente imaginar essa parceria público-privada. A gente sabe, em primeiro lugar, a gente está falando aqui da utilização de inteligência artificial sem supervisão humana, que seria o caso mais drástico. Mas Sim. ela poderia ser utilizada com supervisão humana? Essa é uma primeira pergunta. Segundo, Uhum, ainda que ela pudesse ser, o que é exatamente essa supervisão humana? Porque num contexto de uma operação bélica, é óbvio que o tempo para a tomada da decisão costuma ser muito reduzido e há uma série de uhum, circunstâncias que até impediriam essa supervisão. E mais do que isso, a gente já viu que um dos grandes problemas da inteligência artificial é a opacidade, a falta de transparência, a falta de uhum, explicabilidade. Será que os agentes militares do governo norte-americano, quando lidam com esses sistemas, eles conhecem suficientemente esses sistemas para que possam exercer efetivamente a supervisão? Porque senão, uhum. supervisão efetiva não há. Haverá uma espécie Sim, de chancela, né, um controle formal da máquina. Então, essa relação homem e máquina, que já é extremamente complexa e difícil em todas as searas da inteligência artificial, quando a gente analisa isso no contexto bélico, esses problemas se projetam, se potencializam ainda mais, né? sim. E o problema da supervisão humana é um problema que, por exemplo, o AI Act e o nosso PL 2338 tentam dar conta, né? Uhum, Mas numa dimensão extra-guerra, né? Numa dimensão que não se relaciona, em que, melhor dizendo, que os direitos, né, potencialmente violados, né, que correm riscos, são direitos que são individuais. Pode até existir uma coletividade, mas eles são muito restritos, muito diferente, né, dos direitos, né, relacionados às pessoas que estão num conflito bélico, né? É, a gente tem aqui, acho que duas questões que são relevantes, né? A primeira é compreender
que um sistema de inteligência artificial ele pode ser utilizado, eventualmente até por um departamento de guerra, como é nos Estados Unidos, né? Pode ser utilizado para fins de, para várias finalidades, né? Processamento de dados, análise estatística, né? Identificando potenciais alvos, ou seja, pode ser utilizado para auxiliar tomadas de decisão humanas. Sim, Como a gente usa, enfim, usualmente, né? uma- Tem um exemplo da tabela Excel, é isso? Como a gente usa a tabela Excel para fazer conta, para entender como é que a gente pode decidir o que quer que seja, né? Então, a IA, dentro dessa fundamentação, né, a gente está falando aí de uma supervisão humana, porque, na verdade, a aplicação da IA é para fundamentar uma decisão humana. Então, o humano vai utilizar aquele insumo, né, gerado pela IA para decidir o que quer que seja. Se vai comprar café, se precisa comprar café ou se uma determinada estratégia de guerra deve ou não ser seguida. Mas quem decide essa estratégia, quem aperta o botão vermelho, né, e diz go, é o comandante, é isso. não é a máquina. Então, essa supervisão humana, né, que a gente está chamando aqui de significativa, é uma supervisão que diz respeito ao processo decisório, acho eu. Ou Uhum, seja, é, houve o processamento de um sistema de A. Uma decisão precisa ser tomada, né, com vários caminhos possíveis, a decisão vem de uma pessoa humana que vai dizer, uhum. tomo. Então, claro, né, idealmente, todo o sistema, né, todo o fluxo de um sistema de ar, ele vai ser acompanhado por uma pessoa. Mas a decisão final, ela necessariamente é humana. Ela pode ser, pode existir sistemas, né, recomendações, mas quem decide é humano. O grande problema, que aparentemente é o que está acontecendo, é que a própria máquina determina é, é, ações e isso não está passando por uma supervisão humana. E aí a gente tem o que os americanos adoram chamar de collateral damages, danos colaterais. E danos colaterais na guerra, basicamente, é a morte de gente inocente, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, como que se resolve isso concretamente, Ana? Eu realmente não sei te dizer, porque ao fim e ao cabo, a gente tem uma grande hipocrisia, que é a suspensão do contrato com a Anthropic, mas a continuação do uso do Code pelo próprio governo americano. Então, essa grande hipocrisia nos leva também a entender que essa supervisão humana significativa pode ser só coisa para inglês ver. Dizer que a gente faz, que a gente supervisiona que a decisão ela é estritamente humana, e no final das contas a gente tem aí uma autonomia do sistema que, enfim, não dá conta. É, E e aí, eu deixa. me questiono Diga. o que é essa supervisão, né, Caitlin? Assim, qual é o grau de conhecimento, de previsibilidade, de compreensão desse sistema? Eu não estou nem mencionando aqui as possibilidades, inclusive, de que, a partir do momento em que estados passam a depender excessivamente de sistemas de inteligência artificial para suas guerras, possa haver conflitos de interesse, enviesamento. Você já imaginou? O agente privado que desenvolve a tecnologia não quer favorecer um determinado país, ele pode ter interesses econômicos, interesses políticos, a questão da nacionalidade estar envolvida, né? Sem que muitas vezes o Estado que usa essa tecnologia nem mesmo consiga entender que, se ou em que medida a inteligência artificial está enviesada ou não. Porque isso é possível. Durante muito Vamos tempo pensar, foi, né? Uma vamos ficção. pensar na Palantir, por exemplo, é uma empresa israelense. Exatamente, já que estamos colocando aqui, Então, né, os pontos nos então, is. Agora, sim. para além disso, mesmo que haja todo um cuidado numa relação como esta, por exemplo, entre um Estado-nação, uma empresa oferecedora de tecnologia, então haja todos os cuidados para evitar conflitos de interesse, enviesamentos, há conhecimento necessário por parte dos operadores, aqueles que vão apertar o botãozinho ali
para que eles Uhum. entendam o resultado da máquina, saibam de eventuais Ah, limitações, saibam se e como eles terão que ah, complementar aquilo com algum tipo de juízo humano, eles terão tempo é, para fazer isso. São perguntas muito importantes, porque parece que, considerando a dinâmica da guerra, tudo leva a crer que a utilização da inteligência artificial vai levar mais a usos automatizados do que propriamente a sim. uso em que haja essa supervisão humana efetiva, né? Sim. E o dano colateral é paciência. A gente está numa guerra e Exatamente, é isso. Mas aí, exatamente. A gente precisa, dentro, já conversamos sobre isso nos outros episódios, né? Dentro de um sistema de ar, a gente tem que ter um sistema que é transparente, explicável, que permita a pessoa, né, que vai utilizar esse sistema, uma auditoria sobre os passos, né, uma auditabilidade, entender como foram tomadas as decisões pela máquina para que o humano entenda se aquela decisão que ele, o humano, vai tomar deve seguir ou não a recomendação da máquina, né? Sim. Então, quando a gente tem uma guerra e o sujeito tem que decidir em 2 segundos, porque em 2 segundos depois o, entre aspas, alvo já não vai estar no alvo, É isso. então aperta o Como ele botão. pagar, Depois né? a gente vê o que que acontece, porque a ONU também não Exato, está agindo de forma como deveria agir. exato. Aí é uma crítica minha, mas depois a gente resolve. Mata primeiro. Se cai numa escola de meninas, tanto faz. Danos colaterais. E o medo, né, amiga, que esse raciocínio consequencialista que acaba sendo presente em toda a utilização de IA. Olha, ela vai gerar danos, ela gera alucinações, mas no conjunto os benefícios são maiores do que os danos. Mas quando a gente está Sim. falando de vidas humanas e de guerras, não dá para usar essa perspectiva consequencialista. Ah, não, Sim. haverá danos, mas a gente convive com eles numa boa diante dos supostos benefícios da utilização da inteligência artificial, Uhum. né? Sim. E aí a gente tem o grande problema de entender, né, na vida como um todo, na guerra especialmente, quando existe, né, a ocasião de danos em decorrência de uso de sistemas de ar, quem poderia ser responsabilizado, né? Bom, a gente tem convenções internacionais que falam, né, sobre regras de guerra, mas acho que essas regras já subiram no telhado há muito tempo. Mas o fato é que a gente vai ter o que a gente chama, né, de uma lacuna de responsabilização gerada por essa IA, justamente porque a gente não sabe, né, Uhum. quem pode ser eventualmente responsabilizado. Por um. Agora você entrou num tema sobre o qual eu queria te ouvir, né? Como É, é que a gente vai resolver esse problema da responsabilidade, né? Ou seja, a gente tem desenvolvedores, a gente tem comandantes e operadores. Enfim, como é que a gente resolve isso, Caitlin? As nossas categorias do direito privado, elas estão realmente preparadas para lidar com esse tipo de problema? eu acho que não. Eu acho que eu diria o seguinte, né? Mais uma vez, né? Há regras na guerra, né? Uhum, E, e guerras, né? Regras descumpridas na guerra geram responsabilidade internacional. sim. Essa responsabilidade internacional gera sanções eventuais a estados, né, que vão ser concedidas por organismos internacionais ou tribunais internacionais, né? Uhum, Tanto a pessoa é, jurídica, né, o Estado, quanto também a pessoa física que comandou ou que deu alguma ordem que causou danos consideráveis, né? Do ponto de vista da responsabilidade civil, a gente tem um problema que identificar até hoje, né? Identificar quem é o responsável de fato pela aplicação da IA, ou na verdade, né? Quem é o responsável de fato pelo resultado da aplicação da IA? Porque tanto pode ser o desenvolvedor da inteligência artificial que por um erro, um equívoco, uma falha, né, fez, né, realizou uma programação ou utilizou uma base de dados enviesada, uma programação equivocada, algoritmos equivocados, né, discriminatórios, por exemplo, e uma base de dados enviesada, ou a gente pode ter uma situação em que para além do desenvolvedor, né, o agente que toma a decisão sobre o uso daquela IA
pode ser responsabilizado, né? Reconhecendo que aquele sistema, por exemplo, é um sistema que não vai gerar um resultado que seja eficiente. Então, Uhum, sinceramente, né? Dito isso, né? é, a gente entra num problema que é um problema realmente de identificação da responsabilidade e da diluição. Porque, ao fim e ao cabo, se ninguém é responsável, não há responsabilidade. Se ninguém pode ser responsabilizado, né? Porque o dano foi causado, entre aspas, por uma máquina, a gente vai ter uma irresponsabilidade absoluta, né? Então, eu diria que, do ponto de vista, né, da responsabilidade internacional, regras do jogo, o jogo tem que ser jogado de acordo com as regras e as convenções internacionais, e do ponto de vista exclusivamente, né, interno de responsabilidade civil, esses danos, né, e aí, enfim, também na esfera internacional podem ser indenizados, né? Esses danos eles vão ter que ser identificados por meio de uma melhor capacidade, acho isso, uma melhor capacidade de se precaver, de se prevenir esses uhum, determinados riscos, né? uhum. É tudo muito difícil. Muito Do ponto de vista do direito civil, eu acho que o mais fácil seria solidariedade. Tá na cadeia, né? sim. Tá na cadeia, entre aspas, produtiva, responde todo mundo. Responde quem Uhum, desenvolveu, quem comprou, quem usou, uhum, independentemente da gente ter aí uma sim. conduta, né, propriamente culposa, enfim. Sim. O único cenário inadmissível é o da irresponsabilidade organizada, né? Ou seja, em que agentes terceirizam, delegam decisões importantíssimas para sistemas de inteligência artificial e ninguém se sente responsabilizado, porque o desenvolvedor diz, não, eu só programei, e quem executa diz, não, eu só executei. E, no fim das contas, ninguém responde. Se isso já é complicadíssimo em todas as utilizações de inteligência artificial, imagine-se então numa utilização como essa, que pode ceifar vidas e muitas vidas, milhares de vidas, Uhum, uhum. né? Além dos danos patrimoniais, né, e de diversas outras ordens também, que um bombardeio equivocado pode causar, Sem dúvida. É, né? bom, enfim. Posso puxar um outro fio aqui que é Pode. importante, já que a gente está falando de empresa, né? Como a gente mencionou, né, na abertura do programa, a Anthropic ela foi considerada pelo chefe lá do Departamento de Guerra, foi considerada como um risco na cadeia de suprimentos, né? E Uhum, esse risco na cadeia de suprimentos, ele significa basicamente que a empresa Anthropic, ela não pode realizar qualquer tipo de contratação interna dentro dos Estados Unidos, o que significa, na prática, uma forma de levar a uhum, empresa a uma falência, né? Você não pode atuar dentro do país no qual ela está, enfim, uhum. sediada, né? É, Você já mencionou isso, mas eu queria ouvir um pouco mais, né? Você acha que essa classificação, ela pode ser considerada um uso legítimo do poder regulatório? Ou seja, existe a possibilidade, isso não foi invenção, nos Estados Uhum. Unidos existe a possibilidade dessa classificação. Será que isso é um exercício legítimo do poder regulatório estatal ou a gente está diante de um desvio de finalidade ou até mesmo de um instrumento de coerção política, né, contra, Uhum. contra Uhum. as empresas, né? E como é que isso impacta o mercado de tecnologia? A gente viu que É. a OpenAI rapidamente bateu na porta do Pentágono e falou: Ó, a gente está aqui, viu, galera? Contrata a gente. E aí? E é interessantíssimo, porque, como a gente mencionou, a Anthropic já veio de uma certa dissidência, né, da OpenAI, numa proposta de, eventualmente, acrescentar ao mercado preocupações éticas, e aí vem uma outra concorrendo, né, digamos assim, sem as mesmas preocupações, o que também reflete o problema da ausência de regulação, né, porque É se isso. não há parâmetros éticos básicos que têm que ser respeitados por todos os agentes do setor, na prática, a concorrência entre eles pode se dar também no afrouxamento desses padrões éticos. E, obviamente, que aí a gente tem uma concorrência extremamente complicada. Agora, Sim. voltando ao ponto, por tudo que eu vi desse caso,
tudo leva a crer que, de fato, a gente tem aqui uma retaliação política, um desvio de finalidade, né? Um ato de Uhum. império dizendo: olha, eu não admito que você sequer Pois- questione uma justificativa, uma utilização que eu, como Estado-nação, quero atribuir à sua tecnologia. Uhum. É o que a gente disse, há casos e casos, né? E é muito interessante porque durante anos, né, Caitlin, a gente estudou os riscos de uma espécie de uma associação entre agentes públicos e agentes privados na consecução de propósitos que seriam ruins para o planeta, para os cidadãos, né? A discussão, por exemplo, de proteção de dados sempre envolve isso. E talvez agora a gente tenha o primeiro embate entre um agente público e um agente privado, e que a razão, além de tudo, está com o agente privado e não com o agente público. Ou seja, o agente privado está muito mais preocupado com o interesse público do que Sim, o o agente próprio Estado. público, do que o próprio Estado, que aí se utiliza realmente, né, dessa classificação risco na cadeia de suprimentos, quando, na verdade, sobre vários aspectos, a conduta da Anthropic tinha que ser louvada, ela era o padrão de Vida. concorrência. Né? E eu repito, gente, aqui as exigências da Anthropic nesse contexto, elas são até pequenas. Ela diz, né? Eu só quero que a minha tecnologia não seja utilizada para supervisão em massa e para que não haja utilização de maneira autônoma, ou seja, precisa de um ser humano. A gente está falando de guerra, de vidas, de países, cidades que podem ser completamente destruídas. Um mínimo de responsabilidade precisa existir nesse contexto. Então, as exigências, entre aspas, da Anthropic são tão pequenas e elas são tão convergentes com tudo que existe hoje em torno de utilização de inteligência artificial que tudo leva a crer que realmente a reação norte-americana foi uma retaliação ou uma coerção política, como você se utilizou, né? E a Anthropic reconheceu, pelo menos sentiu o golpe, né? E Sim. ela, como a gente mencionou, ingressou com uma ação contra o Departamento de Guerra. Eu não aguento esse nome, né? Departamento de Defesa virou Departamento de Guerra, mas tudo bem. É meio Ingressou chocante. com uma ação contra o Departamento de Guerra norte-americano, visando, né, o levantamento, visando a suspensão dessa classificação, né, classificação Sim. no risco, né, da cadeia de Uhum. suprimentos. Pois bem, dia 26 de março, agora, né, semana passada, enfim, uma juíza federal de São Francisco, da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, ela concedeu uma liminar que impede o Pentágono, ainda que temporariamente, de classificar a Anthropic como uma empresa de risco para a cadeia de abastecimento, cadeia de suprimentos, né? Uhum. Então, o que que essa decisão faz? Primeiro que ela é uma liminar, então ela, enfim, pode ser a qualquer momento revertida, né? Mas essa decisão ela suspende, por enquanto, as diretivas da administração do Trump, especificamente, né, aquelas, né, do secretário de guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, que visavam colocar a Anthropic nessa lista banida, né, dos contratos É. federais e proibir as agências de utilizar a sua tecnologia. Alguns detalhes dessa decisão, né? A juíza do caso, ela acabou classificando essa ação do governo norte-americano como uma tentativa de paralisação financeira, econômico-financeira da empresa, né? Uhum. E ela reconhece na própria decisão que parecia muito mais uma retaliação ilegal clássica que estaria aí, de alguma maneira, né, violando a primeira emenda da Constituição norte-americana, justamente pelo fato de Anthropic ter se recusado na permissão do modelo de A no modelo de A nas armas autônomas, né? Uhum. E ela reconhece também nessa decisão que essa classificação nunca tinha sido aplicada publicamente a uma empresa americana. É, E foi a primeira vez, ou seja, é a primeira vez que a gente tem essa aplicação numa empresa americana. E ela também considerou na liminar, né, suspendendo, portanto, nessa classificação de risco da Anthropic, ela considerou que, muito provavelmente, essa decisão era contrária à lei e arbitrária e caprichosa. Uhum.
afirmando que, na verdade, a discordância do governo não equivale à classificação dessa empresa como sabotadora, ao contrário aos interesses norte-americanos, né? Hum. Então, claro, é uma vitória para a Anthropic, que essa liminar ela vai ter efeito é, a partir, né? Até, na verdade, abril, 2 de abril, semana que vem, então ela pode ser a qualquer momento terminada, né? Hum. Mas não tem motivo para comemoração, né? Essa é uma decisão que diz respeito muito mais na atividade econômica da Anthropic, permitir que ela volte a atuar, do que propriamente uma decisão que impeça o uso da inteligência artificial autônoma pelo governo americano, pelo Estado americano na guerra. Então, é Sim. uma vitória parcial no sentido de que, pô, a Anthropic pode voltar a explorar a sua atividade junto ao governo federal, mas o que isso significa do ponto de vista prático em relação ao uso na guerra? Isso continua sem decidir, sem decisão, né? Então vejam, a gente tem aqui uma situação muito delicada em que uma recusa legítima de um agente privado que em princípio não poderia ser considerada nem mesmo um descumprimento contratual, mas foi Uhum. levado quase como a uma situação de uma traição ao interesse nacional, a ponto de justificar essa classificação, que foi revertida por liminar, embora a gente ainda não saiba os próximos passos. Duas coisas Isso. preocupam muito aqui. Primeiro, o efeito de sinalização que uma posição como essa do governo norte-americano assume. Ou seja, é dizer, olha, a partir de agora, qualquer empresa que tome cautelas ou precauções éticas que sejam consideradas pelo governo norte-americano como indevidas ou incompatíveis com os objetivos, podem sofrer sanções semelhantes. Nós não estamos dispostos aqui a entrar nesse tipo de discussão. E Sim, segundo, dar margem a uma competição, agora, no campo bélico, o que já seria complicado em qualquer campo relacionado à inteligência artificial, que não obedeça nenhum parâmetro ético, porque realmente a gente partir da premissa de que a preocupação com o uso de armas autônomas tem que ficar afastada do debate da oferta de tecnologia e que é razoável que uma série de agentes desenvolvedores ofertem esse tipo de tecnologia ao governo norte-americano, realmente é para nos deixar muito preocupados. Então, aquele sim. cenário, né, de armas autônomas se torna realmente uma realidade, não é mais um temor, e mais do que isso, ele dá margem, inclusive, ao mercado que pode ser bastante pujante, Sim, e o né? mercado que vai contra os direitos humanos, né? No E final vai das contra os contas, direitos humanos, né, Caitlin? E veja o desdobramento disso. Se você não tem supervisão efetiva e você tem um agente desenvolvedor, ele pode manipular o resultado de uma guerra. Ele sim, sem pode dúvida. decidir, no fim das contas, né, dependendo, né, de como aquilo é programado. Enfim, então guerras agora serão decididas por algoritmos, muitas vezes obscuros, opacos. É realmente um cenário assim de ficção Assustador. e de grande preocupação, diga-se de passagem. Não, é assustador. Até porque a gente está já percebendo que a guerra do Irã, que ia ser curtinha, rapidinha, 2 semanas, não está sendo de fato o que se esperava, né? E eu acho que essa não sei afirmar, mas eu acho que essa pode ser a primeira guerra que a gente está vendo, de fato, o uso da inteligência artificial de forma preponderante. Exatamente. É, e E aí, para finalizar, o nosso querido produtor, o Jance, nos propôs uma última pergunta que é muito interessante. Ele até coloca a pergunta de um editor aflito. Como não se desesperar num cenário como esse, Jance? Não tem como não se desesperar, basicamente. Né? Quem está entendendo o que está acontecendo só pode estar num cenário de desespero. sim, não, sem dúvida nenhuma, né? Quando li a pergunta do Jante, né, do nosso editor e produtor, a primeira coisa que eu lembrei foi da minha adolescência assistindo Exterminador do Futuro, É, filme que eu adoro, amo a Sarah Connor, acho ela demais, uma super heroína, e vendo, eu realmente eu pensei nisso, será que a gente está indo a caminho, né, de uma
realmente de uma distopia, de uma situação, na realidade, que foi tratada pela ficção científica e que a gente sempre viu como uma ficção científica, mas que pode se tornar uma realidade. E aí, né, gente? Não estou falando exatamente do robozinho Arnold Schwarzenegger, né, antropomorfizado. Estou falando de máquinas mesmo, programação, né? Será que a Uhum. gente está diante disso, de máquinas brigando com máquinas, inteligências artificiais versus inteligências artificiais, e nós, humanos, como observadores desse fenômeno e prestes a sermos extintos? Ou seja, meu querido editor e produtor, o Estamos desespero juntos no existe. desespero. Estamos juntos no desespero. É isso. Gente, esse episódio foi Perfeito. um pouquinho tenso, né? Um pouquinho desesperador. A gente queria agradecer vocês de qualquer forma por ouvir o nosso podcast Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Vocês também podem ouvir nossos outros episódios nas plataformas de streaming. Muito obrigada. A gente promete que o próximo episódio vai ser menos desesperador. É verdade. Esse episódio é desesperador, mas a gente parte da premissa de que, até por sermos professores, a gente mantém o otimismo, apesar do desespero, né? Que quem acha É importante isso. trazer esses assuntos para uma conscientização e uma reflexão em torno disso, e quem sabe, para a partir daí, uma modificação no que vem acontecendo com o mundo digital. Mas é isso, gente. Um abraço a todos vocês, obrigada pela audiência e até a próxima.